Vamos seguindo aqui agora, vamos trazer a nossa querida doutora Lucimara Batista de Moraes, psicóloga clínica há 31 anos, terapeuta certificada, supervisora e facilitadora de EMDR, com atuação em trauma complexo, trauma de apego, dissociação e neurobiologia do desenvolvimento. Dou as boas-vindas, Lucimara, né? Conheci de vários cursos, mas não presencialmente. Seja bem-vinda. Muito Fique à obrigada. vontade. 25 minutos para apresentação e, se der, uns 5 minutos para perguntas. Mas deixem no chat aí, os apresentadores vão respondendo, vão passando contato e a gente vai continuar aí fazendo esse link de fala, né, entre os nós profissionais. Bom dia, todos sejam muito bem-vindos. É uma alegria poder estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da minha experiência de 31 anos, aí nessa jornada, nessa estrada aí do trauma, desbravando o mundo interno de tantas pessoas que foram impactadas pelo trauma, crianças, adolescentes, adultos, não é mesmo? Então, vou compartilhar aqui com vocês. E a minha missão, ela começou quando criança, né? Curiosamente, a minha curiosidade de criança e as minhas vivências transformaram isso num propósito, e esse propósito se transformou nessa missão, né? E aqui estou eu. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Estão todos vendo? Bem, eu queria primeiro fazer um convite para vocês, né? Muito importante. Quando vocês veem uma criança gritando, se opondo, batendo, desobedecendo, que não consegue ficar parada, que leva várias advertências ao mês, que procrastina, que não presta atenção, qual a primeira impressão que surge? Quais são as frases que essa criança costuma ouvir normalmente? Ela é mal criada, ela é desobediente, os pais não educam, ela não tem limites, nada que boas chineladas não resolvam. Eu ouço isso constantemente, né? É porque ela não quer, ela manipula todo mundo, ela quer chamar atenção, ela é preguiçosa, ela não respeita ninguém, ela não tem jeito, né? Não é isso? Imagino que todas as pessoas já devem ter pensado, né, em algum momento, ouvido esse tipo de frases, afirmações. Mas hoje eu quero convidar vocês para fazer uma pausa muito importante, porque existe uma diferença muito grande entre você olhar o comportamento de uma criança e fazer esse julgamento e compreender a história que produziu esse comportamento. Então, aquela criança que a gente chama de desobediente, mal educada, será que não é um sistema nervoso que está tentando sobreviver a dores que foram insuportáveis? Que ela teve que lidar precocemente com coisas que uma criança não poderia lidar? E, na verdade, o comportamento, ele não é a causa, ele é sintoma. E todo sintoma conta uma história de muita dor, de muito sofrimento, não é mesmo? E o maior risco não é errarmos o diagnóstico. Esse não é o maior de todos os riscos. O maior risco é tratarmos uma estratégia de sobrevivência como se fosse apenas um problema de comportamento. E quando isso acontece, quem paga o preço? A criança, a família, a população, a sociedade. A criança não recebe a ajuda devida, ela recebe mais culpa, mais trauma, né? Porque essas frases, esses rótulos, esses julgamentos, essas críticas, diante desse sistema nervoso que está desregulado, vai gerar trauma sobre trauma, né? E aí vamos criando novos traumas. E talvez essa seja a maior injustiça que possamos cometer com uma criança, não é mesmo? Então, qual seria a pergunta? Em vez de perguntarmos o que há de errado com essa criança, qual deveria ser a pergunta? O que aconteceu com essa criança? Para que ela tivesse que desenvolver essas estratégias de sobrevivência.
seja oposição, seja a desatenção, seja a dificuldade de organização, de planejar, seja a própria hiperatividade, né? Antigamente, e mais uma coisa, o que que esse comportamento está tentando proteger? Isso é uma das coisas mais importantes, né? O que que ele protege? O que que ele está evitando que a criança entre em contato, né? O que foi que aconteceu precocemente na vida dessa criança? Quais foram as experiências que ultrapassaram o limite dela suportar? Então, quando nós falamos de TDAH, nós não estamos falando só da genética, uma predisposição genética. Nós estamos falando de muitos outros fatores que estão associados, né? As pessoas pensam somente na hiperatividade, desatenção, impulsividade, de forma isolada, né? Isso aqui também pode ser estratégia de sobrevivência. Um cérebro sensível, né? Vamos imaginar como a criança como se fosse uma pequena semente, e dentro dela já existe um projeto aqui, e esse projeto já sabe que tipo de árvore pode se tornar. Mas a genética não cresce sozinha, não é mesmo? Essa semente, ela vai depender do solo, da água, de quem cuida, da luz, do clima, de tudo o que acontece no ambiente, nas relações e de quem cuida dela. Então, todos esses fatores juntos é que vão determinar, né, como essa árvore vai crescer, como ela vai florescer. E mesmo uma semente, né, ela pode florescer num jardim tranquilo ou em meio à tempestade ou no meio de um deserto. E ela vai precisar se adaptar. E se adaptar significa o quê? Encontrar uma nova forma de funcionamento para que ela possa sobreviver. Aí nós não estamos mais falando de aprender, porque quando estamos no estado de sobrevivência, não tem como haver aprendizado, não é mesmo? As funções executivas, elas são impactadas. O córtex pré-frontal, o sistema límbico também, as redes de memórias, como foi falado aí, elas não vão ser integradas. Então, na verdade, TDAH aqui, ó, seria o quê, ó? As folhas aqui, certo? A epigenética são as nossas experiências e relações com o ambiente podem ativar ou desativar esse, ó, o que está aqui nos genes, certo? O que vivemos não tem que ser um destino, mas influencia a nossa saúde física, emocional e comportamental. O trauma vai impactar as raízes diretamente. As experiências adversas, que já foram bem colocadas aí pelos colegas, né, vão deixar marcas no corpo, no cérebro, nas emoções, nas relações. Então, o trauma, ele influencia atenção, comportamento, autoestima e regulação emocional. E as relações de apego aqui são fundamentais, porque se a criança está num ambiente seguro, onde ela se sente amada, protegida, com um adulto que é capaz de acalmá-la, onde existe uma presença sintonizada, que transmite segurança, essa plantinha, essas raízes vão se fortificar e teremos uma planta, né, uma árvore aqui, com todo o seu potencial germinando e florescendo. Relações inseguras podem gerar medo, desconfiança, desregulação e dificuldade na conexão. E o MDR? Já que o MDR ele atua na neurofisiologia, será que ele seria capaz de ligar ou desligar esses genes? Eis a pergunta para que possamos refletir. Existem muitas pesquisas onde os grandes estudiosos do trauma são unânimes em afirmar que não é só predisposição genética, é o ambiente relacional e o ambiente atuando nesse organismo que está em desenvolvimento. Isso faz com que ele tenha que se readaptar para conseguir lidar com dores e experiências estressantes e muitas vezes insuportáveis. Então, a gente não está falando de rótulos, a gente está falando de transformação. Então, a gente tem, né, o Michael Meany, o Alan Shaw, Bruce Perry, Stephen Porges, da teoria polivagal, Gabor Maté, Daniel Siegel, Francine Shapiro, né? Todos eles são unânimes
em afirmar, em pontuar, na verdade, né? É, Eles propõem que o TDAH pode refletir a interação entre predisposição biológica e experiências precoces de estresse e apego. A Francine, né, é, ela fala que o MDR, né, ele pode facilitar o reprocessamento de memórias perturbadoras e reduzir a ativação associada a experiências traumáticas. Então, será que nós podemos regular esse cérebro que foi desregulado? Né? Nós podemos fazer com que o sistema ele volte a ter um funcionamento mais regulado, mais funcional, mais saudável? Isso é possível? Na minha prática clínica, vejo isso acontecendo todos os dias, não é mesmo? Então, vamos lá. A genética, ela oferece a predisposição, o ambiente influencia como isso vai ser expresso, não é mesmo? Tá? A epigenética é como se fosse aquele interruptor que pode ligar ou desligar o gene de acordo com esse ambiente, e existem, inclusive, pesquisas que mostram que mulheres que tiveram depressão, né, durante a gestação, no pós-parto, é, devido à grande produção aqui do hormônio do estresse, o cortisol e os outros neurohormônios, isso faz com que o feto seja impactado. E muitas mães passam, né, por vários traumas durante a gravidez, estresse crônico, perdas. Isso pode sim influenciar a forma como esse cérebro está se organizando e pode afetar a atenção, o controle inibitório, a regulação emocional e a resposta ao estresse. Não determina o futuro, mas aumenta essas vulnerabilidades. E o caso que eu vou apresentar, a mãe, ela passou por uma gravidez muito complicada, onde ela teve depressão, ela estava, como ela tem depressão bipolar, ela estava gravemente deprimida na gravidez. E vocês vão ver no decorrer aqui do processo que interessante, o que foi vindo do processo dessa criança. Então, nos primeiros anos de desenvolvimento, o cérebro ele organiza continuamente uma pergunta: eu estou seguro? Se eu estou seguro quando existe previsibilidade, conexão, corregulação, isso favorece o desenvolvimento também das funções executivas. E a criança se sente segura no mundo. Apesar de existir o perigo, eu sei que tem alguém com quem eu possa contar, tem alguém que possa me dar apoio e suporte. E o adulto, né, que está em conexão com a criança, esses familiares, essas pessoas que cuidam da criança, eles conseguem fazer o quê? Através da regulação deles, eles conseguem ajudar essa criança a se autorregular no futuro. Então, eles corregulam, ou seja, eles emprestam a calma deles, a calma do sistema nervoso deles, para que a criança possa ir se regulando. E o que nós percebemos é que essa imprevisibilidade, esse estresse persistente, essa indisponibilidade emocional dos cuidadores vai fazer com que o sistema nervoso permaneça em estado de alerta. Menor eficiência do córtex pré-frontal, maior ativação da amígdala, dificuldade de atenção, planejamento reduzido e controle inibitório comprometido. Então, o cérebro ele começa a priorizar o sobreviver antes do viver. E a história dessa pequena paciente, né, de 8 aninhos, muito inteligente, criativa, sensível, afetuosa, mas profundamente cansada e desregulada. Ela chegou no consultório com o diagnóstico de TDAH. As queixas conhecidas, né? Dificuldade para organizar os estudos, procrastinação, desatenção, um sofrimento crescente na escola. Praticamente todos os dias havia uma nova advertência. Ela discutia, ela retrucava, ela recusava atividades, questionava professores, parecia desafiar qualquer limite. Ela sabe, e o que que os familiares diziam? Ela sabe, mas não faz. E na escola, ela não quer colaborar. Ela é muito desafiadora. Então, eles estavam olhando o comportamento, como eu falei no início, mas ninguém se perguntou o que acontece com essa criança para ela estar o que aconteceu e acontece com essa criança para que ela esteja se comportando dessa maneira. É um sistema nervoso desregulado, né? E ela dizia: eu me sinto estranha, eu sou como um ET, eu sou esquisita.
Olha só, é como se aquele comportamento, aquilo que aconteceu com ela, virasse identidade, isso é muito sério. Por isso que as pessoas criam essas crenças: eu sou defeituosa, eu sou um problema, eu sou um monstro, eu não mereço ser amada. Então, portanto, eu também não mereço existir, porque eu só sou o problema. Isso é muito comum nas pessoas com TDAH. Eu sou o problema, eu atrapalho a vida de todo mundo, eu não tenho jeito. Não há saída para mim, não há alternativa. Isso é perigoso. Por quê? Porque essas crenças podem virar identidade. Nós precisamos separar o que aconteceu com a pessoa daquilo que é a identidade dela. Não é mesmo? Isso é uma desregulação, na verdade, né? A formulação integrativa, então, no meu trabalho, que eu levei muito em conta: a vulnerabilidade genética, os traumas de apego, o estresse precoce, maior ativação do sistema nervoso, tudo isso junto que levava a essa desorganização, né? Foi genético ou trauma? Como genética, desenvolvimento cerebral, trauma de apego e ambiente interagiram para construir o funcionamento dessa criança. Então, era essa criança, ela entrou na sala pela primeira vez. O que mais chamou a atenção não foi só a hiperatividade, era um corpinho que parecia incapaz de descansar. Durante toda a sessão, ela levantava, sentava, pegava um brinquedo, largava, olhava pela janela, balançava as pernas, os braços, né? É como se existisse um motorzinho ligado o tempo todo. Então, qual foi a primeira pergunta? Mas experiência clínica, a gente sabe na experiência clínica que todo sintoma ele cumpre uma função. Todo sintoma faz uma pergunta. O que sintoma? Que sintoma essa hiperatividade, esse não poder parar está tentando proteger? Na sessão seguinte, foi muito interessante, né? É, o que eu coloquei para ela: eu não quero entender por que você se mexe. Ela me olhou surpresa. Eu disse para ela: eu quero entender quem fica com medo quando você para. E ela respondeu: eu não tenho medo, né? Aí eu falei para ela: então vamos brincar de detetive, de cientistas? Aí surge um personagem. A gente pega uma lupa de brinquedo, que é o guardião do detetive. Ele não vai procurar pessoas, ele procura pistas. A primeira missão dele é descobrir o que acontece quando a criança para, né? Aí o que é que nós propomos para ela? Ela aceitou parar um pouquinho. E quando ela parou um pouquinho, ela disse: eu sinto uma agonia. Eu falei: se essa agonia pudesse falar com a gente, nos contar uma história, o que ela contaria? Eu sinto um vazio. Eu sinto como se tivesse um buraco dentro de mim. Então, ela está falando do quê, gente? Do trauma, dessas experiências de apego. Está contando uma história muito precoce, de desconexão muito intensa durante a gestação. A mãe estava totalmente desconectada, deprimida, de uma tristeza que a rondava, uma tristeza que parecia sem fim, como se fosse o buraco negro que vai drenando a pessoa. Então, para evitar sentir essa agonia, essa dor de tudo de tudo aquilo que ela viveu precocemente durante a gestação, ela, ela não podia parar. O movimento tinha essa função: evitar contactar com isso, né? Então, ela colocou, né, a mão no peito e disse isso. Bem, aí nós pegamos uma folha. Eu uso geralmente fantoches, usamos miniaturas, usamos ajudantes, né? Bichos de pelúcias, entre outros recursos para facilitar esse processo com a criança. Eu não trabalho diretamente a memória traumática, porque a criança ela precisa de toda uma preparação e recurso para poder confrontar com esses conteúdos difíceis, né? Para que não haja um retrauma. Então, nós fizemos, ela fez o desenho, ela desenhou isso aqui, essa nuvem negra, que era o que ela sentia, e a mãe relatava muito essa tristeza. Incrivelmente, a mãe falava também que sentia como se tivesse uma nuvem negra, né? E depois de alguns segundos aparecia agonia. Então, naquele dia nós compreendemos: gente, não é a escola, não é o caderno, não são as lições. O que que eu sinto quando eu entro em contato com isso? Porque o caderno, a lição, a escola, as tarefas, né, eram apenas gatilhos de experiências muito precoces, que eram demais para essa criança suportar. E a agonia aparecia exatamente quando ela ficava quieta.
Então, o maior desafio não era hiperatividade, era a impossibilidade de permanecer na tarefa, na emoção, no corpo e consigo mesma. Durante as sessões, observava-se que sempre que a gente diminuía o ritmo, o corpo rapidamente procurava uma forma de escapar. Foi nesse momento que veio a decisão mais importante. Nós não vamos trabalhar a memória, vamos trabalhar a capacidade de permanecer em segurança. Como que a gente atravessa o trauma? Quando a gente consegue entrar em contato com aquilo que é insuportável, tornar aquilo suportável dentro de um espaço de segurança. Senão não vai haver reprocessamento. A segurança é fundamental, que foi o que faltou para essa criança, né? E nós fomos fazendo isso de forma gradativa. Então a pergunta é: o que eu faço para essa criança prestar atenção? Não, essa não é a pergunta. O que eu faço para que essa criança consiga parar, contactar com o corpo, com as sensações e emoções e conseguir sustentar isso? Essa é a pergunta mais importante, né? Ok? Quando eu paro, ó, ela disse que veio um negócio ruim, certo? Aqui a gente já falou. Aí apareceu também raiva, medo, tristeza, e no fundo tinha uma criancinha ferida precoce que depois nós trabalhamos aqui, tá? Isso aqui já foi falado, ok? E vamos lá. O que que nós usamos? Nós usamos muito brincadeiras que ela gostava, músicas que ela gostava, movimento com o corpo para liberar a energia residual do trauma, dessas memórias implícitas aqui que ficaram gravadas no corpo. O trauma não fica só na mente, no cérebro, ele fica no corpo, no sistema nervoso. E como a gente poderia liberar isso? De uma forma lúdica, de uma forma que não fosse assustadora, porque o sistema nervoso precisava entender: é seguro parar? Agora eu posso parar? Eu dou conta disso que eu estou sentindo? E nós fomos fazendo esse trabalho, né? Então, nós usamos os recursos terapêuticos, que era o próprio corpinho, né? No processo, instalando novas experiências de segurança que essa criança não teve. Então, é possível aproximar da angústia, é possível voltar à segurança, é possível sentir sem se sentir preso. Eu gosto muito dessa metáfora do mar. É ensinar a criança a ir de pouquinho em pouquinho. Primeiro ela avança alguns passos, volta para a areia, respira e entra novamente. Aos poucos o cérebro vai descobrindo que aproximar da emoção e voltar para a segurança, quantas vezes for necessário, não é mais perigoso, né? Tá? A angústia deixa de ser um lugar sem saída e passa a ser uma experiência tolerável, né? Então, realizamos esses movimentos através dos estímulos bilaterais e a gente alternava a brincadeira de estátua, de parar, ficar só um segundo com a sensação da angústia, depois a gente voltava para o movimento, angústia, movimento, a gente ia pendulando, e com isso ia ficando mais suportável, aumentando o tempo gradativamente aqui na angústia. E nós utilizávamos também a nossa grande ajudante aqui, que é a fada mágica, para fazer os toques nos pés, e ela fazia com os próprios pezinhos também, né? No momento que ela parava, às vezes eu fazia os toquezinhos, e depois ela voltava para o movimento. Isso aumenta a janela de tolerância da criança, reduz a necessidade de defesa, hiperatividade, dissociação, desligamento, e permite processar memórias implícitas com segurança, né? Então, nós estávamos instalando memórias corporais de segurança. A desatenção também tinha uma função, né? Tá? Ao longo do processo, percebemos esse padrão. Quando que ela se distraía? Quando a gente se aproximava de conteúdos difíceis, que lembrava o trauma, né? E quando ela brincava, quando ela estava regulada aqui, né? Isso aqui ajudava na regulação dela. Ela conseguia se concentrar. Mas sempre que a gente se aproximava dos conteúdos desagradáveis, seu olhar mudava, ela perdia o fio da conversa, mudava rapidamente de assunto, ou simplesmente dizia não sei. Naquele momento, a teoria polivagal de Porges, né, nos mostra que quando o sistema nervoso percebe que lutar, fugir não é mais possível, então o que ele utiliza? A paralisia.
Primeiro, o desligamento, que é isso aqui, a desatenção. Então, não era só a desatenção, um problema de atenção. Tinha um processo dissociativo junto aqui devido às experiências traumáticas precoces, né? Então, o que que resta para o sistema nervoso? Desligar. Ela vai fugir. Aqui, a consciência tem que fugir daquilo que está incomodando aqui no corpo ou aqui no ambiente, né? Tá? Ela fugia da possibilidade de reencontrar esses estados internos profundamente dolorosos, como já falamos. O vazio, a agonia, a sensação de desconexão, a solidão emocional. E nós batíamos verdadeiros papos aqui com a atenção, né? A partezinha que ela dizia que criava asinhas e voava. Então, a gente trazia isso de acordo com o que ela ia construindo dentro dela, para que a gente pudesse, de fato, ajudar essa criança a reorganizar isso, entender que eu entrando em contato com aquilo que era insuportável, que agora é suportável em segurança, então eu não preciso mais me desligar, né? E assim a atenção dela foi melhorando, e a hiperatividade também, incrivelmente, tá? Então vamos lá. Segundo o modelo IFS, né, porque eu associei um pouco diferente da dissociação estrutural, Simara, que só para eu, te dar um tempinho, nós temos mais 5 minutos. tá bem. Diferentemente da dissociação estrutural, nós nascemos múltiplos e os traumas sobrecarregam as nossas partezinhas internas, tá bom? Eu vou falar aqui bem rapidamente, tá? Então, eu quero que vocês imaginem a orquestra interna, tá? Cada instrumento tem uma função aqui diferente. Mas quando todos são conduzidos por um maestro, a música ela fica harmônica, certo? Mas o trauma faz com que esse maestro se afaste, e aí o que que vai acontecer? A desarmonia aqui no processo, né? Na música. Então, os instrumentos ficarão desafinados. Certo? Então, quando o self está presente, todas as partes se sentem seguras e podem trabalhar juntas. Quando a dor é grande demais, a criança vive experiências tão intensas para enfrentar sozinha, medo, rejeição, abandono, violência, indisponibilidade emocional dos cuidadores, elas carregam o medo, a tristeza, a vergonha traumática, que não é fácil de ser nomeada, como o nosso colega José Carlos falou, né? A solidão, a culpa, né? E tem partezinhas que são banidas aqui, que elas ficam como se fosse no porão de uma casa, guardando todas as dores, para evitar que entre em contato. Então, foi isso que aconteceu. Então, nós identificamos uma parte controladora, aquela que precisava ter o controle, para que nada de ruim acontecesse, aquela que se opunha, né? Aqui a opositora, que estava muito ligada ao controle. Se eu resistir, eu mantenho o poder, eu vou sair daquele estado de impotência, do colapso, da paralisação, né? Não vou ser dominada novamente por aquela tsunami de emoções intensas do trauma. A crítica, que era o introjeto das vozes das pessoas que a criticaram, porque se eu me criticar primeiro, eu vou evitar erros e rejeição, eu vou evitar que as pessoas me critiquem. A dissociativa, se eu me desligar, não vou sentir nada. A hiperativa, se eu não parar, não vou sentir a dor. Se eu for perfeita, perfeccionista, eu não vou decepcionar ninguém, porém eu estarei protegida de voltar a sentir esse desconforto, né? Então, a gente escuta as partes com respeito, agradece pelo trabalho que fizeram, ajudamos as partes protetoras a criar novas funções, porque essas funções passam a ser desadaptativas por conta do trauma, há um funcionamento disfuncional aqui, desadaptativo, e nós criamos novas funções adaptativas. Aí, né, aqui nós temos as principais partes aqui, que nós já falamos, né, o corredor, é como se ele dissesse assim: não para, é perigoso, pense em outra coisa, distraída, né? Corra, na verdade. A distraída, né? Ela carregava lanternas quando alguma luz, né, com luzes, iluminava uma lembrança triste. Aí, quando iluminava, a parte entrava e dizia: pense em outra coisa. Vamos sair daqui. Nós tínhamos a parte crítica aqui, né, que já foi falado. Você podia ter feito melhor, você vai decepcionar, que são eco das vozes aí do passado.
nos momentos mais críticos que foram impactantes para essa criança, a desatenta, né? A procrastinadora, não vamos entrar em contato com aquela sensação de que o trauma foi construindo ao longo do tempo, de que eu não sou boa o bastante, eu não sou suficiente, eu sou um erro, eu sou um problema. O guardião detetive nos ajudava aqui nesse processo, né? O que a gente queria é alcançar essa partezinha, essa aqui, ó, que carrega todas as dores do trauma, a vergonha, a tristeza, o desamparo, inclusive a tristeza que era da mãe, a depressão da mãe, essa desconexão, né? Nós fomos fazendo esse trabalho nesse sentido. E aí, cada parte vinha, o diálogo era lindo, muito bonito. E trabalhamos também o período da gestação, mês por mês, com a mãe participando, porque trabalhar com os familiares é muito importante, não adianta trabalhar só com a criança, que a gente vai ter pouco resultado, e os familiares, para que eles pudessem ser, é, transformar aquele espaço ali de imprevisibilidade e insegurança em relações de apego mais seguro. É possível mudar o estilo de apego? É possível, sim, né? O MDR também nos ajuda nisso. Então, a opositora tinha que dizer não antes mesmo que toda a proposta seja apresentada, né? Se eu obedecer sem me proteger, eu posso me machucar de novo. E para evitar isso, todas as partes eram como se fossem guardiãs para evitar entrar em contato com essa dor maior aqui, né? Então, eu quero controlar antes de ser controlada, dizer não antes de ser obrigada, resistir antes de ser invadida. Então, a oposição, ela diminuiu não porque foi vencida, mas porque finalmente encontrou segurança suficiente para descansar, porque agora é seguro descansar. Agora é seguro ser cuidada. Agora é seguro a conexão, porque a conexão para ela foi muito, significava para ela dor, sofrimento, julgamento, crítica, abandono, rejeição, desamparo, né? E assim nós fomos trabalhando, né? Aqui é a cidade em guerra, aqui as partes protetoras aqui, que são muito mais do que, não são apenas defesas, é como se fossem estados internos muito bem organizados, com pensamentos, sentimentos, comportamentos é, estratégicos, tá? Próprios, diferentes dentro do próprio indivíduo, né? Que ele precisou utilizar para conseguir lidar com essas experiências aterradoras. E aqui, como ficou a cidade após aqui todo o processo, né? A cidade da paz. Bem, e quais foram as principais memórias que a gente encontrou aqui, depois Querido, de ter feito eu, todo eu, aquele trabalho? eu tô. Deu tempo? Já passou um Então, pouquinho. então, nós só processamos essas experiências: brigas, silêncios isolares, dedos apontando, bocas gritando, objeto quebrando, a gestação, né? Pai preocupado e bravo, rostos tensos, expressões que a criança aprendeu a decifrar antes mesmo de compreender as palavras, né? Então, na verdade, foi isso, tá? Então, o que eu queria, para poder finalizar, voltando à metáfora do jardim, que não importa qual foi o clima, as adversidades, o que a criança passou. Se ela tiver esse espaço de cuidado, de segurança e tiver uma abordagem que tem essa potência e uma presença reguladora, compassiva, segura, gente, verdadeiros milagres acontecem, né? E nós fizemos também a parte de retratação da mãe com a criança em todos os meses da gestação, pós o nascimento, né, que ela teve também depressão pós-parto, nos primeiros anos de desenvolvimento. O trabalho foi muito lindo. Hoje, as pessoas dizem que ela está irreconhecível comparando ao que era anteriormente. Viva, cheia de energia, né? Ela consegue parar, ela já não balança mais tanto os braços e as pernas, não precisa ficar levantando. Na escola já não, ela consegue lidar com as regras de uma forma super tranquila. Eu consegui fazer hipnose com ela, coisa que jamais seria possível no início do processo,
né? Isso é a Parar mágica, para né, ela. do É, trabalho e do é, protocolo acontecendo, né? exatamente, né? Então, Quero te agradecer, querida, muitíssimo. É uma aula riquíssima. É justamente para aquecer mais e mais ainda a nossa prática e trazer mais eventos como esse. Eu fiquei aqui olhando e vendo isso que os comentários aqui, né? Que apresentação linda, né? Tratar as crianças para que os adultos fiquem bem, né? E acaba que a gente se trata vendo você falar aí, né? É, dessas etapas passo a passo. Muito didática, parabéns. obrigada. A Lucimara fica disponível para vocês, né? O pessoal está perguntando sobre a disponibilização dos slides, agradecendo, parabéns aqui. Depois, Lucimara, dá uma Tá olhadinha aqui no bom, chat, tá bom?